A crise hídrica completa um ano neste mês de agosto. No segundo episódio da série A Água Nossa de Cada Dia, você vai ver como o racionamento alterou a rotina do brasiliense. Para muita gente, a ficha caiu mesmo só em dezembro. Foi quando a CAESB começou a cobrar a tarifa de contingência na conta de água. A fatura mensal chegou a ficar até 40% mais cara. A Justiça contestou o percentual e o governo passou a cobrar 20% a mais das residências, órgãos públicos e comércios que ultrapassavam o consumo de 10 mil litros. A gente veio já adotou as medidas, por exemplo, de redução de pressão nas redes e, infelizmente, chegou a hora de aplicar a tarifa de contingência, que tem um valor muito importante, é um instrumento de planejamento utilizado e previsto na lei federal e utilizado, inclusive, em outras unidades da federação. No início do ano, não choveu o esperado. Em 12 de janeiro, o volume da barragem do Descoberto chegou a 18,94% e o de Santa Maria, 41,22%. O racionamento foi inevitável. No nível que estavam os reservatórios, já no meio do período de chuva, se não racionarmos a água agora, as consequências ao meio do ano, a partir do meio do ano, vão ser muito piores. A crise hídrica obrigou os brasilienses a mudar a rotina. A cada 6 dias, uma região é afetada pelo rodízio de água. Cerca de 65% da população fica sem abastecimento por até 72 horas em diferentes dias da semana. Colocamos redutores de fluxo nas torneiras, mudamos a rotina de lavagem de roupa, trocamos os chuveiros para chuveiros econômicos, tanto do ponto de vista elétrico quanto do ponto de vista de consumo de água. O dia a dia no comércio também mudou. Antes do racionamento, em novembro, o gerente desta lavanderia tentou se prevenir contra a falta d'água. A expectativa era pelo aumento da procura pelo serviço. Depois do início da crise hídrica, essa lavanderia no Sudoeste viu a procura pelo serviço aumentar em 20%. São 600 peças recebidas por dia. Para dar conta do recado e, ao mesmo tempo, economizar água, foi preciso adotar novas estratégias. Antes a gente cuidava um pouco, mas agora com certeza aumentou esse cuidado, né? Inclusive a gente colocou válvulas redutoras na tubulação da água e a gente lava muita roupa a seco também para poder diminuir o gasto da água na loja. Mas 9 meses depois, não foi bem isso que aconteceu. Os clientes evaporaram, sumiram no dia do racionamento. Provavelmente eles acharam que, como não teria água na residência deles, aqui na lavanderia também não haveria água. No dia anterior ao racionamento, a gente adianta todo o serviço, né? E no dia do racionamento, até folga para funcionários a gente tem dado para poder cobrir as despesas, né? Hospitais e prédios públicos da esplanada dos ministérios foram poupados do racionamento, mas as escolas não. Em março deste ano, o repórter DF esteve na Ceilândia e mostrou como o Centro Educacional 7 se preparou para o desabastecimento. Aqui foram construídas 3 caixas d'água de 20 mil litros para armazenar a água da chuva. Nós voltamos à escola para conferir o que aconteceu. Esse ano, em 2017, a escola não suspendeu nenhum dia de aula por conta de falta de água. Nenhum dia. Cerca de 10 mil litros a gente ainda tem, né? Pensando numa escala de uma escola que tem 114 dependências, 2.600 alunos, eu acho que foi uma economia extremamente importante para a escola. A cobrança da taxa extra foi suspensa em junho deste ano, mas o racionamento ainda deve fazer parte da rotina do brasiliense por mais um tempo, já que a situação continua crítica. No ano passado, nesta época, o reservatório do Descoberto, que abastece 60% da população do DF, estava com 48% da capacidade total. Agora está próximo de 30%. Já o de Santa Maria está com 39%. No ano passado, nesta mesma época, estava com 54%. O diretor-presidente da ADASA avalia que o cenário poderia estar pior. O racionamento funcionou sim. Na verdade, foi a medida mais efetiva que nós usamos para reduzir o consumo de água, né? Não há dúvida que se não tivéssemos feito o racionamento, nós não teríamos essa situação que temos hoje. Mudou muito o comportamento em relação ao consumo de água. A crise não acabou, é muito importante que as pessoas percebam que a situação ainda é muito grave, mas nós estamos vivendo um período, digamos assim, de estabilidade no combate aos efeitos dessa crise. A gente reza para que dê certo o projeto deles aí, mas a reza maior é para que venha a chuva que resolve todo esse problema aí, acredito eu,
e todos, né? A gente tem que ver essa situação como realmente uma oportunidade da gente mudar. E amanhã, na terceira reportagem da série, você acompanha as medidas tomadas pelo poder público para reduzir os impactos da crise hídrica no Distrito Federal.